No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou Sara Antunes e comigo está Ana Dias, que dinamiza vários grupos nas redes sociais no âmbito do autismo destinado a pais e cuidadores. Estas páginas têm o intuito de ajudar as pessoas no que toca a temas como apoios, subsídios e inclusão. Bem-vinda, Ana. Obrigada por estar connosco. Vou começar por lhe perguntar o que é que a levou a tornar-se especialista nestas matérias. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, não posso considerar uma especialista. Eu sou uma mãe que, confrontada com a pouca informação e os poucos apoios que há na área do autismo e da deficiência em Portugal, também já é uma característica minha. Leio e pesquiso e às vezes até vou um bocadinho contra os médicos e, portanto, faço muitas questões, questiono muita coisa e, portanto, acho que também é uma característica minha procurar informação das minhas pesquisas e depois partilho, e também tenho curiosidade de aprender mais e, portanto, também faço muitas formações e convivo com muitas pessoas e famílias autistas. E, portanto, daí a minha abertura para depois também estar nos grupos, também a tentar ajudar e muitas vezes também aprendo. Porque, na verdade, há uma grande dispersão e provavelmente falta de informação em relação a este tipo de temas. Sim, a informação está muito dispersa, portanto, há os apoios escolares, há os da saúde, portanto, há os da segurança social, não está, e tudo concentrado digamos assim, num só local e numa linguagem acessível, portanto, nem todas as pessoas têm a capacidade de ler um decreto-lei, o 5418, a que me refiro muitas vezes nos grupos, e ler aquele galês, não é? E, portanto, eu também tive 3 meses a estudar o decreto-lei. A primeira vez... Já agora esse decreto-lei é sobre? Para quem nos está a ouvir? É sobre a educação inclusiva, portanto, a partir de 2018, o Estado português achou, e bem na minha opinião, incluir todas as crianças até aos 18 anos ou até 12º ano na escola, portanto, e o Decreto-Lei 54/18, na minha opinião, é um bom decreto se fosse fiscalizado, se fosse aplicado da mesma forma no país inteiro, porque não há homogeneidade e, portanto, cria ainda mais distância entre as famílias do norte, do sul, portanto, ele é bom e, portanto, é muito difícil as famílias que já têm bastante sobrecarga ainda procurarem informação, verem por palavras simples o que é as medidas, não é? E, portanto, saber os seus direitos como pais e os direitos dos filhos, não é? Falando aqui da questão de educação, e numa altura em que muitos dos pais estão a preparar o regresso ou a inclusão dos filhos no sistema educativo e na escola, há alguma coisa que os pais devam fazer para pessoas, para crianças, que tenham crianças com autismo ou com outro tipo de patologias? Lá está, nesta transição, especialmente de ir para o primeiro ano do primeiro ciclo, é muito complicado porque só algumas crianças são diagnosticadas na pré, ou vão sem diagnóstico para o primeiro ciclo, e é tudo muito complicado. Os pais às vezes andam atrás de diagnósticos durante anos, não têm diagnósticos fechados, já andam a fazer terapias, mas não há, digamos assim, algo com um nome, não é? Que possam apresentar para que sim, sem tenham diagnóstico direitos. fechado não é possível, Pronto, não é? Sim. Especialmente a nível escolar não têm direitos, porque estão ao abrigo do Decreto-Lei /18, mas com as medidas universais que são iguais para todas as crianças. Se já tiverem um diagnóstico fechado, com relatórios médicos, já é mais fácil depois solicitarem o RTP, o Relatório Técnico Pedagógico, ou o PEI, o Plano Educativo Individual, e que depois dá para que os pais possam exigir algumas situações, alguns direitos, como uma sala reduzida, estar a 100% ou 60% em aulas regulares, terem o apoio do professor de educação especial. Portanto,
tendo estes documentos e partindo do princípio logo de um diagnóstico com um nome, seja ele qual for, não é? É muito mais fácil depois os pais irem procurar a restante informação e exigirem, neste caso, não é? Eu digo fácil, mas às vezes não é tão fácil assim. Eu também sou, digamos assim, mais apta a pesquisar e a ler, e também me vi confrontada com várias situações muito difíceis de nós conseguirmos informação, porque chegamos à escola é uma informação, vamos à Câmara é outra informação, vamos à Digeste é outra informação. Portanto, os pais andam até à entrada do primeiro dia da escola, não sabem praticamente nada. Portanto, eu posso dar o meu exemplo. No 5º ano do meu filho, no primeiro dia de aulas, eu não sabia, não tinha livros, não tinha a confirmação do transporte, não sabia a empresa do transporte. E somos nós pais, depois temos que contactar a carrinha para dar a nossa morada, por causa dos seguros, os horários. Portanto, somos nós pais que temos que fazer essas pontes. Ao não sabermos nada, não conseguimos organizar a nossa vida. E, portanto, quem tem crianças autistas, independentemente do grau, alguns precisam de previsibilidade, não é? Precisam de ter rotinas, saber o itinerário, a rotina. Olha, hoje vais começar a escola, esta pessoa vem-te buscar, desta empresa, a esta hora, e, portanto, desregulariza aqui toda uma situação familiar que eu no dia 15 ou no dia 16 de setembro, eu não sabia como é que ia levar o meu filho às aulas, não tinha horário, não tinha informação nenhuma. E, portanto, os pais e as famílias são confrontadas com uma série de questões que têm que lidar e não sabem lidar com. Além de outras questões, pronto, da vida diária, não é? De uma família com uma criança com deficiência, e subcarrega ainda mais os pais, e muitas pessoas não percebem isto e não entendem isto. E o facto de eu estar nos grupos é tentar também capacitar os pais. Dar-lhes ferramentas Dar que experimentam. Porque os pais confiam muito nas escolas e nas outras instituições e assinam documentos e não sabem quais são os documentos que estão a assinar e os direitos dos filhos. E isso assusta um bocadinho, não é? E acho que é essa, digamos assim, quem tem mais informação deve partilhar. Essa é a minha ideia. Há pouco a Ana dizia que nem sempre as crianças nem sempre são diagnosticadas a tempo, muitas vezes nem são identificadas este tipo de questões na fase pré-escolar, pelo menos a pré-primária. Podem ser os pais a identificar, em vez de... Sim, os pais, mesmo as crianças não estando em casa ou numa AMA da Segurança Social, os pais podem sinalizar à ELI, que é a equipa de intervenção local, com diagnósticos ou relatórios médicos, mesmo que não tenham um diagnóstico fechado, podem sinalizar, e a partir daí há uma sequência, supostamente, não é? Falamos em Portugal, nem todas as ELIs estão preparadas para dar terapias, porque não é a sua função. Umas dão porque têm nas suas equipas terapeutas. Portanto, se têm recursos humanos, conseguem então ajudar ainda mais estas famílias. Há outros locais que não têm estes recursos humanos, portanto só vigiam as crianças uma vez por semana, 15 dias, seja em casa, seja nas creches. Portanto, a ELI vai dos 0 aos 6 anos e, portanto, acompanham a família e a criança, dando ferramentas à família e às educadoras para lidarem com as crianças, com os seus filhos e com as crianças nas creches. E pronto, e depois supostamente é para também guiar as famílias nos apoios, portanto não só ao nível de escolar, mas também depois dos apoios da Segurança Social, que há alguns, mas eu tenho a experiência que me tem chegado através de algumas famílias, nem todas as ELIs estão a acompanhar corretamente. O que é que são as ELIs, para quem nos está a ouvir? São as equipas de intervenção precoce, portanto, estão nos distritos e nos concelhos. Há uma página que tem lá os contactos dos e-mails, que é SNIPI. Portanto, na verdade, os pais podem contactar diretamente essas entidades, não é? Essa entidade, que na verdade essas equipas que estão a operacionalizar de norte a sul do país. Ainda assim, os recursos podem não ser os necessários, é isso? Exatamente, sim, há crianças que estão sem terapias, mesmo estando em creches,
não têm terapias dadas pelo Estado, pela ELI, e portanto são os pais que suportam os custos em clínicas privadas. E o Estado dá algum apoio é possível ter algum apoio nesse universo que não está abrangido pelas ELIs? Sim, através do médico de família, os pais podem solicitar o P1, que é a antiga credencial, para irem a algumas clínicas privadas, fazerem um X número de sessões de terapias. Mas também temos aqui agora a encontrar outro problema, outra resistência. Há poucas clínicas que trabalham com os P1s. Portanto, há pais com muita dificuldade, têm os P1s dos médicos de família e não conseguem perceber e investigar, pesquisar em que clínicas é que podem fazer. Isto tudo supostamente devia ser o mais perto de casa ou o mais perto das creches ou das escolas das crianças, para que não houvesse aqui transtornos. Para diminuir o máximo de ruído, não é? Exatamente. E, portanto, muitas vezes têm que ir a clínicas distantes porque não há esse apoio. Ou então, através do hospital, o médico de família fazer a referenciação para as consultas de neuropediatria ou pedopediatria, e através do hospital possam ser seguidas. Ana, ter um atestado de multiusos é uma das primeiras coisas que provavelmente devem ter estas famílias com este tipo de diagnósticos. Como é que se pede um atestado de multiusos? O atestado de multiusos ainda não é obrigatório para todas as situações, portanto fica a cargo das famílias. Há crianças que têm outras patologias associadas, ou autismo, ou outras situações, que é logo aconselhado os pais solicitarem o atestado de multiusos. Portanto, os pais devem ir com os relatórios médicos com menos de 6 meses ao centro de saúde onde se encontra o delegado de saúde, a área de residência, preencher um formulário, anexar as cópias dos relatórios e depois vão a uma junta médica para atestado de multiusos. E para que é usado nestes casos? E claro que os diagnósticos e as situações são muito diferentes, mas o atestado de multiusos, em que é que pode ajudar uma família que tenha uma criança com uma patologia deste género? O atestado de multiusos, com 60% ou mais de incapacidade, dá benefícios, portanto, às famílias, porque são crianças ainda menores, e, portanto, deve ser apresentado nas entidades patronais, caso os pais trabalhem, para que seja retido na fonte o rendimento. Na prática vão descontar menos para o IRS, não é? Exatamente, vão descontar menos no IRS e depois tem aqui alguns, por exemplo, dá direito também ao cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, que é solicitado no IMT, prioridade no atendimento nos serviços públicos, não nos centros de saúde e não nos hospitais, porque aí temos já a famosa escala das pulseiras, não é? Mas, por exemplo, num supermercado, o atestado de multiusos deve acompanhar o familiar, neste caso da criança, porque como é menor, deve-se acompanhar sempre do atestado de multiusos, e apresentar, se for pedido, não é? Solicitar uma prioridade numa fila, se alguém lhe pedir uma justificação, digamos assim, porque lá está, o autismo muitas vezes não é visível. Não é visível. E, portanto, as pessoas olham, mas não me parece, não é? Isto também não é forma de falar com as famílias e com as crianças, porque muitas vezes nós estamos com as crianças ao lado e... Em sofrimento, não é? E elas absorvem, não estão no mundo delas, elas apercebem-se de muita coisa que nós falamos, que nós fazemos, elas são muito observadoras. Portanto, convém também não ter este tipo de abordagem, não é? Se estamos a solicitar um direito, digamos assim, convém ter aqui alguma delicadeza, não é? E também umas cotas de emprego na função pública, também dá direito ao atestado de multiusos. Os pais? No futuro, estas crianças, quando chegarem a adultos, portanto, têm cotas reservadas para a entrada na função pública. Também agora saiu uma lei também recente no privado, também há incentivar cotas e, portanto, há aqui uma série de situações, portanto, de crédito à habitação, descontos também nas taxas moderadoras, isenção,
Aqui também a parte dos descontos nas telecomunicações. Isto aqui também temos aqui uma dificuldade, porque para lá chegar é muito difícil. As companhias também não facilitam muito. Há algumas empresas de telecomunicação que têm já a informação no seu site, mas também é muito difícil perceber como é que há de chegar. A informação devia estar mais clara e mais, digamos, em destaque, digamos assim. Para ser mais fácil aceder. E temos também a comparticipação de medicamentos e outras despesas, fraldas e também, por exemplo, em cadeiras de rodas, canadianas, portanto, por aí também. Ana, e estes processos de concessão deste tipo de certificados e de atestados demora muito tempo? Pronto. Desde que entrou a pandemia, temos aqui a desculpa do Covid. E, portanto, muitos distritos e concelhos fecharam. Portanto, aqui as admissões às juntas médicas e ainda estamos com algum atraso. Mas supostamente devem ser chamados 60 dias após a entrega do pedido, e eu recomendo sempre que após esses 60 dias façam reclamação a nível superior. E porquê? Porque o Covid já passou, pronto, assim, a mais, digamos assim, o volume, não é? O que obrigava ao encerramento de exames de serviço. Exatamente, as medidas com mais restrições, e portanto, para mim, já não se justifica os centros de saúde, os delegados de saúde indicarem que estão a chamar as pessoas de 2020 ou outras de 2019 por causa do Covid-19. Portanto, após 60 dias de entrada do pedido, se não foram à junta médica, devem fazer uma reclamação por escrito. E para quem nos está a ouvir, as pessoas que, mesmo as famílias que ainda não têm um diagnóstico fechado, podem pedir este atestado? Podem. Obviamente que têm que ter relatórios médicos mais, digamos assim, com mais substância, mais fundamentados, porque depois na junta médica vão-se fundamentar nos relatórios médicos para dar a percentagem de incapacidade. E, portanto, convém ter o máximo de fundamentação nesses relatórios médicos dos especialistas, dos terapeutas, portanto, de várias especialidades que a criança esteja a ser acompanhada. Quais é que acham que podiam ser as alterações ou as melhorias para serem introduzidas neste tipo de processos para melhorar e acelerar todo o fluxo? Nos atestados multiuso ou em tudo no geral? Bem, na verdade agora falamos sobre os atestados porque teremos aqui outras áreas para explorar. Nos atestados seria colocarem mais médicos a fazerem as juntas, mais pessoas também a nível de secretariado com este tipo de informação também. E apesar de estar na página do SNS que as pessoas devem reclamar e têm direito a reclamar, as pessoas não sabem como reclamar, para quem reclamar. Se calhar convinha também deixar os contactos nas páginas oficiais, não é? Do Serviço Nacional de Saúde, para as pessoas saberem reclamar e a quem reclamar e qual os dias, o tempo depois de reclamar, não é? Porque é um direito à reclamação que todos nós cidadãos temos. Que apoios é que os pais e as crianças podem ter, sendo que imagino que dependa do grau da deficiência, mas que apoios é que existem para estas famílias? Os apoios passam pela bonificação de deficiência até aos 10 anos e 11 meses da criança. Vai à junta médica, portanto são documentos que estão no site da Segurança Social direta. Para a bonificação terá que ter também um espaço que o médico especialista também tem que preencher e é submetido à Segurança Social e depois vai à junta médica para a bonificação. Se tiver critérios, depois são 67 € mensais até aos 10 anos e 11 meses da criança. Depois dos 10 anos é fazer o atestado de multiusos, se a família assim o entender, e pode, antes do multiusos, também colocar o apoio à terceira pessoa.
E depois o atestado multiusos, que depois não é por si só um apoio monetário, mas vai dar acesso à PSI, que é a Prestação Social de Inclusão, que já são 137 euros, e depois também depende dos rendimentos do agregado familiar, também se são famílias monoparentais ou não, portanto, portanto há aqui sempre estas questões. Atenção que alguns apoios não se acumulam entre si, portanto depois as famílias têm que fazer aqui opções, não é? Por aquele que lhes dá mais jeito a nível monetário. Há o subsídio também de educação especial, que também vai a uma junta médica, são várias juntas médicas para cada assunto. Portanto, e algumas estão a ser indeferidas neste momento, porque dizem que a Segurança Social, dizem que as crianças não têm deficiência visível adquirida ou não estão aptas a ter o subsídio de educação especial. Já agora, por isso mesmo, de não terem uma deficiência visível, que tipo de encargos é que um pai de um autista tem? É porque não é visível, mas há muita coisa invisível que custa dinheiro, não é? Pronto, depende depois também das situações, dos graus, mas a base é ter psicologia, portanto, e depois terapia da fala, terapia ocupacional, terapia, muitos casos também são a nível de sensibilidade, portanto há a seletividade alimentar, há a seletividade também de sons, portanto também tem que ter aqui uma terapia ocupacional com vertente sensorial, e portanto isso também não é muito fácil de arranjar, portanto isto tudo é no privado. Mas para cima de 500 euros mensais, só com terapias fora, portanto o resto que é normal a todas as crianças e famílias, certo. Portanto só 500 euros ou mais, só para despesas com médicos, porque depois há outras situações, não é? Há outras comorbilidades, portanto muitos também são pessoas não falantes, portanto têm que ter equipamentos que também os auxilia na verbalização, na comunicação, e portanto muitos pais também se encarregam de comprar esses equipamentos, porque lá está, a Segurança Social demora com os equipamentos. E é possível serem reembolsadas depois, ou depois de comprado já não é possível reaver dinheiro? Não, já não é possível. Acho que há casos que conseguiram com muitas reclamações, porque estar à espera de uma cadeira de rodas que é feita à medida, não é? Para uma determinada criança, com uma determinada patologia, idade, peso, se vem daqui a 3 anos, o objetivo dessa cadeira, não é? Já se perdeu. Portanto, e só de 6 em 6 anos é que a Segurança Social como participa, outra. Portanto, é um processo demoroso. As famílias têm que andar também à procura de 3 orçamentos, portanto, têm que ir a lojas, têm que ir contactar empresas específicas, não é? E têm que ter orçamentos, depois submetem esses orçamentos à Segurança Social e depois isso demora o tempo que demorar a ser aprovado. Um dos benefícios que as famílias com crianças com autismo e patologias semelhantes têm está relacionado precisamente com o IRS, como já falámos há pouco, que acabam por descontar um pouco menos do seu rendimento para o IRS. Tendo o atestado, é possível recuar, ou seja, eu hoje peço o atestado e concedem-me o atestado hoje, eu posso pedir reembolso de dinheiro que já descontei para trás? Sim, se estiver lá indicado no atestado multiusos, que é permanente ou desde nascença, nós temos vários casos nos grupos que têm conseguido 2 anos atrás, 3 anos, ou então desde que a criança nasceu, lá está, dependendo do que é colocado no atestado multiusos. Ser que é permanente ou que é desde nascença, os pais podem ir, portanto, dar conhecimento às finanças que naquele agregado há uma criança, um familiar com atestado multiusos de X incapacidade, e depois sim pedirem por graciosidade, portanto alguns anos para trás que conseguirem sim.
Portanto, quem nos estiver a ouvir e esteja nessa situação, é pegar nos papéis e introduzir e, portanto, partilhar com as finanças precisamente para poder recuperar parte do rendimento que descontou e que podia não ter descontado, não é? Exatamente, sim. Mas depende sempre da data e da indicação que está no atestado. Sim, da data e da indicação que está no atestado, por exemplo, se é desde nascença ou permanente, portanto conseguem rever com 2 ou 3 anos ou 4 anos ou na totalidade os IRS para trás. Sendo que estamos a falar de um atestado multiusos cuja incapacidade não há um valor mínimo identificado para ter acesso a este tipo de como eu disse atrás, a partir de 60% ou mais por cento têm benefícios, portanto depois podem pedir a terceira pessoa, a PSI, pronto. Obviamente há atestados multiusos que têm 34%, é assim, convém dar conhecimento às finanças, não é? Mas não têm depois benefícios, não é? Mas fica lá sempre a indicação que há uma incapacidade de X%, só que só a partir de 60% ou mais é que tem estes benefícios apoio, não é? Que nós falámos há bocado. E há diferenças entre os apoios do privado e público? E agora voltamos aqui um pouco ao ensino. Sim, no ensino privado, infelizmente, podem recusar crianças com necessidades especiais e, portanto, quando as famílias conseguem incluir as crianças em escolas privadas, isto a partir do primeiro ano do primeiro ciclo, ou são incluídos, mas há um aumento de mensalidade, mas depois os pais pagam tudo à parte, portanto, professor de educação especial, terapias, transporte, isso tudo, é tudo pago pelas famílias à parte, além da alimentação, do fardamento que outras famílias também já pagam, portanto, ainda vai mais sobrecarregar financeiramente estas famílias. A nível de ensino público, pronto, o ensino público não pode recusar crianças com necessidades especiais, mas lá está, há uma carência de professores a nível geral, de professores de educação especial ainda mais, e algumas crianças estão com o RTP constituído, mas esse RTP não está a ser praticado na sua totalidade porque falta muitos apoios de terapeutas que consigam ir às escolas, sejam públicos ou privados. Portanto, há famílias que às vezes até têm terapeutas privados que podem ir à escola, mas a escola também bloqueia essa situação, não deixam entrar. Provavelmente por falta de orçamento também, não? Não, são os pais que pagam, portanto, mesmo os pais pagando esses terapeutas que se vão deslocar à escola, as escolas às vezes também não abrem a escola, digamos assim, aos terapeutas privados pagos pelos pais. Portanto, há aqui um bloqueio que nem o público nem o privado consegue, por vezes, dar aqui apoio a estas crianças. Porquê? Porque, pronto, há aqui a situação de disponibilidade de salas, de horários, de pessoas a circular estranhas à comunidade escolar. Portanto, são estas as razões que as escolas indicam aos pais, que não têm salas, não têm horários, não podem circular pessoas que não sejam do corpo docente, não é? E, portanto, os pais às vezes não têm nem no privado nem no público. Privado tem porque vão às clínicas, não é? Depois de um dia das crianças estarem na escola, já sobrecarregadas, com muitos estímulos. Portanto, às vezes as terapias não são também da realidade eficazes. Portanto, às vezes aqui o público também podia contornar aqui um bocadinho a situação, não é? Algumas escolas são abertas e conseguem disponibilizar salas e autorizam os terapeutas privados pagos pelas famílias a irem às escolas. Outras escolas, na maioria, não deixam. Onde é que os pais podem encontrar mais informação que os ajude a fazer esta caminhada, não é? Pronto, há alguns grupos, pronto, eu vou indicar, por exemplo, o meu grupo, é o grupo de informação sobre autismo. Neste momento eu também pertenço à Associação Voz do Autista, e estamos neste momento a arrancar com a primeira delegação da Associação Voz do Autista, que é um instituto
Instituto para a Neurodiversidade, em que nós vamos também arrancar com manuais para as mais diversas áreas que nós estivemos aqui a falar, manuais mais acessíveis, portanto, numa linguagem mais acessível, e depois vamos ter também sessões de mentoria e tutoria aos pais para os encaminhar nestas burocracias que são muito difíceis. Dar-lhes estas ajudas, estas ferramentas. Ana, no final de contas, de que forma podem estas crianças fazer valer os seus direitos, quer na escola, como na saúde, ou também nas finanças? Capacitar mais as famílias, não é? Cada vez mais isso. Também dar voz às crianças e aos adolescentes, porque eles não vão ser crianças e adolescentes sempre, vão ser adultos. E é isso que eu cada vez mais procuro informação, procuro estar perto de autistas adultos, porque eles já passaram por algumas coisas. O meu filho está neste momento a passar pela adolescência, está a ser assim um bocadinho assustador. Sendo que dizem que todos os adolescentes passam por isso, não é? E portanto, cada vez mais tento perceber e dar voz também aos autistas, não falar por eles. Eu não estou aqui a representação da comunidade autista, eles têm que falar, eles têm que ser reconhecidos, e cada vez mais há essa constante vontade deles próprios falarem e serem ouvidos, terem a voz própria, e é isso que eu estou a tentar fazer com o meu filho também, o capacitar um bocadinho para a independência, para ser o mais autónomo possível dentro das suas capacidades, para que ele possa também um dia ter voz, não é? Ser um cidadão pleno, porque o é, e muitas vezes as famílias e a sociedade também castram um bocadinho essa possibilidade deles terem voz, de serem ouvidos. Começa tudo na família, não é? Nós ouvirmos as nossas crianças e podermos também dar-lhes o poder de decisão quando têm essa capacidade e já há alguma idade, também de podermos fazer ver, olha, escolhes isto, há estas consequências, vês as hipóteses, pesas as coisas, e para serem adultos conscientes e terem voz. Neste momento é isso que acho que a sociedade tem que entender. Obrigada, Ana. Obrigada por ter vindo e por ter partilhado aqui também estas dicas e este seu tempo e disponibilidade. Este foi, no final de contas, com Ana Dias, onde abordámos várias questões relacionadas com o autismo e não só. Sobre este e outros temas, acompanhe-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.